famosa história da Torre de Babel, tão conhecida, talvez, claro, você já ouviu, já leu essa história tantas vezes. E é claro que eu não quero falar algo diferente do que você já conhece, simplesmente relembrá-los do grande princípio e dos ensinamentos que podemos tirar de Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo de 1 até o capítulo 11 narra os 11 capítulos da história antiga das Escrituras. A partir do capítulo 12 de Gênesis entra a era patriarcal, quando Deus chama Abraão para começar a constituição de um povo que seria preparado para a vinda do Messias. E há 2000 anos ele veio como prometeu. E ele pisou, como disse lá em Gênesis 3,15, ele pisou na cabeça da serpente, amém, irmãos? E através do sacrifício dele, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, aleluia. Ele não nos chama só de servos, mas também de amigos, e através dele nós temos livre acesso a Deus, e nós temos também a passagem garantida pelo Espírito de Deus rumo aos céus, aleluia. Apocalipse 19 fala sobre o grande casamento, aonde o noivo se encontrará com a noiva de Jesus. E a noiva de Jesus é a igreja dele. Somos nós, eu e você, a noiva de Cristo, aonde um dia ele estará conosco e celebraremos esse encontro maravilhoso e será dias de festas para todos sempre. Como dissemos no início, onde não haverá mais morte, nem dor, nem tristeza, nem guerras, nem nada. Somente a glória de Deus, a alegria perfeita, a paz perfeita para todos sempre, através de uma pessoa, Jesus Cristo. Aleluia. E a história de Gênesis de 1 até o capítulo 11 vai narrar o princípio, onde já falei, recapitulando para você, que lá em Gênesis 1 Deus fala que Ele criou todas as coisas, e Ele criou o ser humano, eu e você, a imagem dEle. E eu e você somos únicos diante dEle. Ele criou todos os animais perfeitos, bonitos, e são lindos mesmo. Você olha para as árvores, elas são lindas, são belas, com tantas flores, com tantas cores, mas aos olhos de Deus, Ele criou eu e você como a sua imagem e a sua semelhança. E Ele, ao criar o ser humano, disse: vocês são muito bom aos meus olhos. Muito bom no sentido de, eu fiz você a minha imagem, a minha semelhança, e isso é muito bom, muito bom. Mas, infelizmente, o pecado veio para justamente tirar essa característica do ser humano, é justamente tirar esse brilho, essa glória do ser humano, transformando o ser humano mais parecido, por causa do pecado, na serpente que foi lá e influenciou Eva a pecar. Mas é por isso que Deus enviou o seu único filho para morrer por nós na cruz, para que possamos novamente voltar a Gênesis 1 e sermos um com Deus através do Espírito Santo. Amém, irmãos? É por isso que falamos neste lugar, onde há um coração arrependido, a glória dele vem, o perdão, a misericórdia, transbordando o meu coração e o seu de amor. E a história acontece em todos os capítulos, até chegar ao ponto de Noé, como falamos também nos domingos anteriores. E Deus precisou trazer juízo, porque o pecado era muito. Mas Deus queria salvar todo aquele povo, mas ninguém deu ouvidos à mensagem. E a família de Noé foi salva porque eles creram, porque novamente, como falamos em Hebreus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Noé creu, em uma época onde não havia chuva, aonde falar de chuva era uma coisa de louco. E Deus disse para Noé: vai chover e eu vou julgar a terra pelos seus pecados. Construa uma arca, para que você, sua família e todos aqueles que vierem a ouvir a mensagem sejam salvos. Irmãos, pense, foram 100 anos construindo a arca,
100 anos aonde ele não perdeu a sua fé. 100 anos aonde ele não duvidou. 100 anos aonde ele creu, mesmo quando as circunstâncias, mesmo quando o povo ao redor zombava dele. Você é louco, Noé. Você é louco de construir um barco aonde nem chuva há. Você é um louco. Ele poderia ter desistido, ele poderia ter desanimado, mas a Bíblia diz que ele está lá em Hebreus, ele está lá no hall da fé, porque ele creu e por 100 anos ele adorou a Deus e serviu a Deus. E por causa disso ele foi salvo, ele e toda a sua família. Eu digo para você nesta manhã, não desista da jornada. Caminhe, não importa as circunstâncias, não importa o que venha sobre você, continue firme em nome de Jesus, amém? Continue firme. E aconteceu o grande juízo, e aí toda a família de Noé é salva. Você conhece o texto, foram 40 dias e 40 noites de chuva intensa, depois disso a chuva parou, e você mais ou menos tem uma noção de quanto tempo eles ficaram naquela arca, no meio de animais, no meio de um monte de bicho, aonde os bichos faziam suas necessidades, o cheiro não devia ser muito bom, sabe como é que é, né? Não tinha aqueles produtinhos que hoje tem, que você joga, fica aquele cheirinho de limpeza, não era um lugar tão agradável pelo seu cheirinho. Mas você tem uma ideia mais ou menos de quantos dias eles ficaram na arca? Você tem uma ideia? Chuta aí. 40 dias foi só o tempo de chuva. Mas e o tempo que eles ficaram na arca? – 375 dias. Uau! 1 ano e algumas semanas. Dentro de uma arca fechada, cheio de bichos. Ali com fé. Talvez a expectativa, será que essas águas vão baixar? Será que de fato? Ah, sim, baixaram. E é muitas vezes, irmãos, a igreja também é retratada como essa grande arca. Talvez em alguns momentos não seja tão agradável. Porque nós somos seres humanos e relacionamentos humanos são complicados, você concorda comigo? Mas mesmo assim, dentro da arca, aquela família tinha fé que Deus ia restaurar aquela geração. E mesmo assim eles estavam ali unidos até o fim. Não importa como a nossa arca, chamada igreja, possa estar ou acontecer, mas o importante é que o amor e a fé reine entre nós, amém, irmãos? Vai ter momentos que nessa arca chamada igreja, vai ter momentos que talvez não vai ser tão legal, porque os seres humanos são complicados, eu sou complicado, você também tem os seus lados complicados, mas mesmo assim, é o lugar que Deus pediu para que eu e você, salvos em Jesus, estivesse. A igreja é a noiva de Jesus. E quando ele se encontrar em Apocalipse 19, não é com cristãos isolados de sua igreja. Ele vai se encontrar com a igreja. É quem estiver na arca. Vai se encontrar com ele em Apocalipse 19 e festejar para todos sempre, amém? Não desista jamais da caminhada com Deus, não desista da igreja, caminhe firme e forte com ela, em unidade. Passando todo esse período do dilúvio, vem agora, estou só contextualizando para chegar na mensagem que vai ser rápida, tá? Depois desse período pós-dilúvio, vem toda essa geração que também, de novo, irmãos, que sequência, olha como é que o pecado é. O pecado, ele afeta, não tem idade. A gente, às vezes, olha uma criança pequena, ai, que bonito, mas, irmão, se você olhar bem, há pecado nas crianças também. É por isso que todos, não é só adulto, crianças também precisam ouvir a palavra. É por isso que desde pequenininho temos ali a escola bíblica, mas quem já é papai, quem já é mamãe, a responsabilidade de ensinar e pregar o evangelho para seus filhos é sua, papai, sua, mamãe. Você tem a responsabilidade de ensinar a palavra para eles, porque eles também são pecadores e precisam de Jesus e precisam da graça do Senhor. Então não perca esse privilégio de ensinar seus filhos. E você, vovô, vovó, também, seus netos. Todos precisam da graça. Novamente o pecado contaminou aquela geração pós-diluviana. E aí eu quero contextualizar uma coisa. Chegando, Deus deu 2 promessas.
dois princípios, na verdade, dois princípios que ele trouxe. Lá em Gênesis, ele disse assim para Adão e Eva, e ele disse também para Noé, quando Noé saiu da arca, ele fala assim, ó, cresçam e multipliquem-se e encham a terra. Se lembra dessa ordem de Deus? Tanto para Adão, lá em Gênesis capítulo 1, 2, quanto para Noé, depois que ele sai do dilúvio, encham a terra, multipliquem-se e encham a terra. Deus também dá uma outra direção, dizendo para eles encherem e povoarem a terra. E Deus disse, olha, após o dilúvio, eu não mais condenarei o povo com as águas do dilúvio, como aconteceu. Deus prometeu isso. E como um sinal de garantia, uma aliança que eu faço com você, Noé, e com todo o povo, essa aliança é o que nós chamamos hoje, e o que nós vemos como arco-íris. Toda vez que você vê o arco-íris nos céus, quando há aquele tempinho de chuva, e aí, claro, cientificamente você sabe, né? É os raios de luz entrando na gotícula de água, e ele faz as cores aparecerem, formando o arco-íris. Mas ali, lá em Gênesis, já disse que essa é o símbolo da aliança entre Deus e os homens, de que nunca mais ele julgaria o povo pelos seus pecados com as águas do dilúvio. Então veja, duas situações, dois mandamentos, duas ordens diretas. Encham, multipliquem a terra, e eu prometo para vocês que não haverá mais dilúvio. Aí vem agora o desejo de Deus, que Deus deseja que todo o povo viva em unidade. E novamente, o tema de hoje é Babel, a unidade sem Deus. Veja, Thomas Kempis, que é um escritor cristão do século XVII, se não me engano, que escreveu o livro A Imitação de Cristo, recomendo muito esse livro, fantástico. Ele diz assim em uma das suas frases, o homem faz o que pode, mas Deus faz o que quer. Olha só, o homem faz o que pode, mas Deus faz o que quer. Sabe por quê? Porque Ele é soberano, Ele é Senhor dos senhores. Tiago 4, de 13 a 17, diz assim, prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos a determinada cidade e ficaremos lá 1 ano, negociaremos ali e teremos lucro, como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos e de toda presunção como essa é maligna. Lembre-se de que é pecado saber o que deve fazer e não fazê-lo. Sabe o que quer dizer? Igreja de Jesus, homem e mulher, temente ao Senhor, todos os projetos que eu e você viemos a fazer devem estar passando pela direção de Deus. Deus deve nos direcionar. A Bíblia diz, quando Jesus está falando com Nicodemos, ele diz assim, ele fala sobre o Espírito Santo, sobre aqueles que nasceram de novo. Jesus fala para Nicodemos, Nicodemos, não adianta você conhecer toda a palavra, de ponta a ponta, apesar que é importante você conhecer. Mas não adianta você conhecer todas as Escrituras, porque até Satanás conhece. Mas o importante é você nascer de novo. E aqueles que nasceram de novo é como o vento que sopra, que você não sabe de onde está vindo, nem para onde está indo. Esses são todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Aleluia. Se você nasceu de novo, você tem que estar sendo guiado pelo Espírito de Deus, a cada passo que você dá. Ah, mas é só coisas de igreja? Não, é coisa da sua vida. Tudo que você faz, todos os projetos, todos os planos precisam passar pela direção de Deus. Amém, irmão? Você crê nisso? É o que Deus disse. Veja o que Tiago disse. Porque se você faz projetos, planos, sem a direção de Deus, você vai cair no mesmo erro de Babel. Olha o que Tiago fala, se o Senhor quiser, faremos isso ou faremos aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando, ele chama de orgulhosos. E presunção, você querer fazer projetos para você mesmo sem a direção do Espírito Santo. Ele diz assim, ó, isso é orgulho e presunção. E toda presunção como esta, ele fala o quê?
não é divina, é maligna. Lembre-se de que é pecado saber o que deve fazer e não fazê-lo. Hoje você está aqui ouvindo essa palavra, e a partir de hoje você não é mais inocente. Lembre-se, se você sabe o que deve fazer e não fazê-lo, é pecado. E o que devo fazer? Tudo que eu projetar deve passar pela direção de Deus. E como eu faço isso? Através do quê? Oração e busca de clamor sincero, e Ele responderá. Clama a mim, se lembra do texto? Clama a mim, o que acontece se eu clamar a Ele? E eu te responderei. Clama a mim e eu te responderei. Clamar, irmãos, não é simplesmente, Senhor, tu sabes. Não. Clamar é algo que? Algo intenso. Eu busco ao Senhor, eu clamo a Ti, e a Bíblia diz, clama a mim e eu te responderei. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem, para nos enganar. Ele fala, e se Ele falou que se você o clamar, Ele responderá, Ele assim o fará, em nome de Jesus. Você crê nisso, irmãos? Amém por isso. Então, qual foi o grande erro do povo de Babel? Eles eram extremamente unidos. Mas vamos então para o texto. Gênesis, então, 11, a partir do versículo 1 até o 9. Mas eu quero ler só os primeiros 4 capítulos primeiro. Veja só o orgulho e a rebelião desse povo ali em Babel. Gênesis 11, de 1 a 4 somente, tá, Renato? Que eu vou ler só agora. Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolo em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Você consegue perceber a quebra de um projeto que está quebrando uma direção divina? Você consegue perceber nesse último versículo? Pode deixar aqui, Renato. O quarto, versículo 4. Você consegue a intenção desses homens? Eles se uniram, uma mesma fala, uma mesma língua, um mesmo propósito. Vamos construir uma torre que chegue até os céus. Tiveram uma ideia, tiveram um projeto, e todo mundo, opa, é isso mesmo, vamos então fazer. Mas qual era a intenção? Torre que chega até o céu. Assim ficaremos o quê? Famosos, conhecidos. Olha o orgulho aqui. A Bíblia diz que tudo que eu e nós devemos fazer, tudo deve ser para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Mas a intenção de fazer a torre era ficar famoso. E aqui o final, e não seremos espalhados pelo mundo. Mas não é. Mas Deus nos disse, multipliquem-se e encham a terra. Olha o orgulho desse povo e quebrando diretamente uma direção de Deus. E o que é o orgulho? O orgulho é o oposto da humildade. O orgulho é o oposto da humildade. Lá em Tiago 4 também diz assim: cheguem-se a mim e eu me aproximarei de vocês. Mas quando vocês se achegarem a mim, não cheguem de qualquer jeito. Limpe as mãos, pecadores, e se cheguem a mim de coração puro e de coração humilde, e eu me encontrarei com vocês. E ele diz o seguinte: mas aos soberbos e orgulhosos eu resisto. Eu não me encontro com pessoas soberbas e orgulhosas. Depois leia com calma, lá em Tiago 4. Olha que sério essa sentença. Por mais que você tente, por mais que até o orgulhoso e o presunçoso tente vir à igreja, vir ao culto, ou querer cantar louvores, mas enquanto não houver humildade em seu coração, enquanto houver orgulho, presunção e soberba, Deus fala assim: eu resisto
ao orgulhoso e ao soberbo. A mim não se encontra. Veja, esse povo desobedecendo a Deus através do seu orgulho, e o orgulho é totalmente o oposto de humildade. Quer ver o que a humildade faz? Se você lê Isaías depois, quem já leu o livro de Isaías, do profeta Isaías? Já leu? Lindo demais. O profeta Isaías do Antigo Testamento é conhecido como o Evangelho do Antigo Testamento, porque é um dos livros que mais fala do Messias, de Jesus Cristo no caso. Mas Isaías, se você olhar o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 4 e o capítulo 5, você vai ver um profeta que conhecia Deus, mas ainda não estava vivendo na presença de Deus. Vou repetir. Um profeta que conhecia Deus, mas ainda não estava vivendo na presença dele. Você vê o Isaías no capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 se sentindo orgulhoso e superior aos outros, ao ponto de apontar o dedo na nação de Israel e falar assim: você é pecador, você é isso, você é aquilo, ó nação pecadora, ó nação errada, você é isso, você é aquilo, ó você está tudo errado, como se ele fosse o mais certo e o mais santo e perfeito de todos. Crítico no último. Um homem que conhecia Deus, mas não vivia na sua presença. Mas Deus é gracioso. Lembre-se, depois leia lá para você ver o que acontece no capítulo 6. Você lembra o que acontece no capítulo 6? E de repente Isaías, com aquele coração altivo e orgulhoso, se achando superior aos outros, ou talvez mais santo do que os outros, julgando todo mundo e criticando todo mundo, ele chega agora no templo de Deus. Isso em Isaías 6. Ele chega no templo de Deus, como se fosse a igreja hoje. E ele vai buscar a Deus e a glória de Deus se manifesta. E a glória de Deus vem até ele. E sabe o que acontece? Ele quebra, ele se quebranta, ele fala assim: ai de mim, pecador. Ai de mim, porque eu sou pecador. Eu sou um homem de lábios impuros e vivo também em um lugar, um povo que vive também com lábios impuros. Mas ele agora, ele não fica olhando o pecado do outro. A glória de Deus, quando se revela, ela faz olhar para dentro de nós mesmos e nós nos quebrantamos. Eu olho não mais para o erro, para o pecado do meu irmão, mas eu olho agora para o meu. Eu sou pecador e preciso da sua graça e do seu perdão. É isso que acontece em Isaías 6. Aí Isaías chorando, Deus vem, olha lá o texto depois, e depois vem o anjo do Senhor. Quando fala o anjo, é a própria prefiguração do Cristo, e esse anjo pega com uma pá, ele pega do altar de Deus, que ele está dentro do templo, ele pega do altar de Deus uma brasa viva, que tem o simbolismo de unção, de transformação, e ele pega essa brasa viva e toca onde mesmo em Isaías? Na língua, língua da serpente maldita. E ele toca na língua, está purificado agora. Você que falou tanto e criticando tanto, você que falava tanto dos outros, você agora está purificado. Mas agora você vai abrir a sua boca não mais para criticar, não mais para falar mal, mas você vai abrir agora a sua boca para adorar a Deus e falar as minhas palavras. Aleluia! Aleluia! Aleluia. Então, o orgulho é o oposto da humildade. A humildade sempre quebranta-se diante da glória. Sempre, sempre, sempre. Provérbios 16, de 1 a 3, diz assim: é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Confie ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Aleluia! Os seus planos serão bem-sucedidos, confie nele e coloque esses planos na direção de Deus. Provérbios 19, 21 diz assim: é da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Prevalecerá. Veja agora nos versículos de 5 a 7 de Gênesis 11, vai mostrar como é que Deus, olhando a unidade daquele povo, mas ele teve que intervir. Ele precisou quebrar o projeto daquele povo. Veja lá, Gênesis 11, de 5 a 7, diz assim: o Senhor, porém,
desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isso é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Olha o que Deus fala e olha o poder da unidade. Olha o poder da unidade, mesmo que seja para o mal. E vou repetir a fala de Deus. Todos se uniram. Você pode repetir? Todos se uniram. Mas se uniram para o mal. Mas olha o que acontece. E falam a mesma língua. Se isso é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Olha como o poder da unidade, olha o poder que a unidade tem. E isso é o que Deus espera, que a igreja de Jesus seja unida. Que a família, a sua família, minha família, a sua família seja unida. Uma família unida, ela prevalece. Jesus já disse que uma casa dividida não prosperará. Se você quer ver a bênção de Deus em sua casa, em sua família e na nossa igreja, devemos sempre lutar pela unidade. E a unidade no Espírito. Veja, aí ele continua. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Deus teve que intervir, porque eles estavam desobedecendo diretamente duas ordens de Deus. Primeiro, a de multiplicar e encher a terra. Eles queriam ficar somente ali. E a outra, qual foi a outra? Por que Deus teve que intervir? Porque a intenção de construir a torre que subisse aos céus era o seguinte: eu não sei se Deus vai cumprir, de fato, a promessa que ele disse a Noé, de que não mais mataria o povo com águas. Então, se o Deus que matou aquele povo com águas, por causa do pecado, se ele quiser fazer isso de novo, estamos preparados. Vamos subir na torre o mais alto possível, e as águas não nos matará mais. Você consegue entender a intenção desse povo ao querer construir? Dizendo assim, Deus, eu não acredito no Senhor não. Eu não acredito muito no que o Senhor falou. O Senhor falou que não ia matar, ok, mas vai que o Senhor mude de ideia. Eu estou preparado. Uma desobediência direta da ordem de Deus. E por isso que Deus teve que intervir. Unidade sem Deus, irmãos. Deixa eu explicar rapidinho, já estou indo para o fim, para a gente poder fazer a ceia. A unidade sem Deus é como um saco de batatas, sabia? Eu já contei essa, para quem já vem nas escolas bíblicas, eu já usei, quem já está aqui na escola já sabe. Eu já falei muito sobre a questão de união é diferente de unidade, ok? E a gente usou o exemplo que é usado pelo pastor Abe Huber, acho fantástico, vale a pena ver a pregação no YouTube que fala sobre purê de batatas, a unidade da igreja. E ele fala que uma igreja que não vive a unidade no Espírito, ou uma família, é como um saco de batatas. Você já viu um saco de batatas? Não sei, se lembra como é que é? É aquele, não sei se mudou, não sei como é que está hoje, né? Mas quando eu era garoto, vinha muito aquelas pessoas carregando aquele saco de batata que era tudo trançadinho, né? E um monte de batata lá dentro, né? Eu acho que ainda é assim ainda, não sei se é assim que eles transportam, né? Aí o pastor Abe Huber, ele usa a ilustração. Imagine se você coloca um saco de batatas pendurado na parede e deixar ele exposto, pendurado. O que você acha que acontece se eu pegar uma faca, um estilete e fazer um corte embaixo? O que vai acontecer? As batatas vão bater no chão e vai espalhar cada uma para um lugar. E você olha dentro do saco de batatas, uma é pequena, outra é maior, uma é mais fininha, outra é mais gordinha, uma é toda torta, cada um é de um jeito, cada um é de uma forma. Quer dizer, as batatas estão unidas através do saco, mas ao mesmo tempo elas não estão unidas em Deus. Isso que eu estou querendo dizer, tenta entender, tá? Eu estou usando de exemplo. Aí ele diz o seguinte, o que é de fato uma unidade da igreja que deve ser uma unidade em espírito? Se você pegar essas batatas e colocar elas, agora eu não sei se eu estou falando certo aqui como faz um purê, né? Se você pega a batata, coloca com água e deixa ela água cozinhando, qual é a intenção de eu cozinhar a batata? Quando eu coloco a batata lá para cozinhar, qual é a intenção de quem está fazendo isso? Deixar ela
Deixar ela mole para facilitar o quê? Tirar a casca. Porque se você tentar tirar a casca da batata com ela dura, você vai machucar ela todinha. A oração é como se fosse essa água fervente que amolece a casca, tirando toda a casca. E aí quando você pega várias batatas que você descascou e junta, se torna o quê? Um purê. E quando você olha o purê, ele é diferente? Não, ele se torna um só. São várias batatas que foram descascadas pela oração e juntando umas com as outras se torna um maravilhoso purê. Hã? Macetada também, tem que macetar, né? É o barro na mão do olheiro. E se torna um purê maravilhoso. Isso é a igreja de Jesus. Você não serve ao visitante, se você fizer um purê para fazer um almoço, e hoje é Dia das Mães, não sei se o purê é um prato legal para o Dia das Mães, não sei. Mas se você vai fazer um almoço na sua casa e vai receber visitas, você bota batatas soltas lá, vamos comer batata hoje. Horrível isso. Você faz um purê gostoso. É a igreja de Jesus. A igreja de Jesus deve ser como um purê e não como um saco de batatas. Um saco que está junto, a estrutura do saco é como a igreja. Está junto, mas não está. Entende? Isso é contra a vontade de Deus. Isso é contra o desejo dele. Isso é a quebra da oração de Jesus em João 17. Em João 17, Deus diz assim, que eles sejam um, como nós somos um, porque assim o mundo saberá que eu sou o Filho de Deus, o Messias. A igreja de Jesus deve obedecer à oração de Jesus, de sermos um, que nem cantamos. Somos corpos, como é que é, amor? Assim totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Essa música tem que ser verdade para nós. Se não for, estamos longe da presença. E em nome de Jesus, que a nossa igreja seja um grande purê maravilhoso. Amém, irmãos? Lute pela unidade no Espírito em nossa igreja. Não deixe nada, porque Satanás, a primeira coisa que ele vai fazer é quebrar a unidade de sua igreja, porque uma igreja que perde a unidade, ela perde o seu propósito. Ela se torna um clube mais maligno do que abençoado. Em nome de Jesus, este lugar é os céus aqui na terra, amém, irmãos? Este lugar é um lugar de povo regenerado, de homens e mulheres com corações transformados. Transformados em nome de Jesus. Nós não somos semelhantes ao povo de Babel. Nós não somos semelhantes ao povo de Babel, em nome de Jesus. Para finalizar, veja a semelhança do versículo 8 e 9 de Gênesis, que é muito parecido com a festa de Pentecostes. Veja, 8 e 9 diz assim, assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Veja, novamente, Deus teve que quebrar aquela construção para voltar ao plano original de povoar a terra e se espalhar para toda a terra, se espalhar por todo o mundo, para que o povo pudesse buscar a Deus. E para finalizar, Atos 1:8, deixa eu ler Atos 1:8 para você. Olha só como é que é parecido. Atos 1:8 diz assim, vocês receberão o quê? Poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda a parte, em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e nos lugares mais o quê? Distantes da terra.
É o desejo de Deus se cumprindo também na igreja. Não era só o desejo de Deus que isso acontecesse lá em Gênesis 1 e 2, é agora também, e agora no Novo Testamento. Veja, Atos 2, de 1 a 4, olha o que acontece no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos em aonde? Em um só lugar. Olha só, de novo, um só lugar, reunidos em um só lugar. De repente, veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chama ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos, repete comigo, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Aleluia! Esse é o desejo de Deus, que o povo seja unido no Espírito, para que proclame o Rei da Glória a todos os povos e a todas as nações. Aleluia! Agora, olha qual é o resultado dessa unidade. Olha qual é o resultado quando o Espírito Santo desce, vem e une a sua igreja como um grande purê. Qual é o resultado disso? Atos 2, de 42 a 47. E todos se dedicavam de, o quê? De coração. Lembre-se, não é um ou dois, é todos. Todos. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Havia em todos eles, um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar, compartilhavam tudo o que possuíam, vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam o quê? Separados? Não, adoravam juntos, no templo, diariamente, e reuniam-se aonde? Nos lares, para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Aleluia. Uma igreja assim se torna preparada para o Senhor trazer pessoas. O Senhor jamais permitirá que pessoas novas cheguem a este lugar se a gente não estiver vivendo esse amor e essa unidade perfeita. Deus, Ele não é imprudente nem louco para mandar pessoas com corações quebrados a um lugar que não esteja vivendo esse amor. E é por isso, eu creio em nome de Jesus, porque nós estamos obedecendo diretamente a adorar a Deus no templo e de casa em casa, que é os nossos PGMs. E eu creio que logo, logo, nessa unidade perfeita, nesse propósito de missão, Deus começará a enviar pessoas novas, como já está acontecendo na casa dos irmãos que estão fazendo os encontros. E essas pessoas chegarão aqui, neste lugar. E aonde muitas vezes elas não encontram amor, muitas vezes não encontram amor nas famílias, muitas vezes, lá, que nem contando ontem na nossa reunião de líderes, famílias que nem a minha esposa contando, crianças do projeto Guri de Urupês, que chegam para ela e falam assim: professora, eu estou triste porque minha mãe está perdida nas drogas, o meu pai está preso. Famílias totalmente quebradas, desestruturadas, onde filhos são abusados pelos pais, onde filhos não têm a presença amorosa de um pai e de uma mãe, e vão encontrar neste lugar o quê? Precisa encontrar o quê? Amor. Amor e amor, um abraço. Se não tem um pai lá fora, vai encontrar aqui dentro. Se não tem uma mãe lá fora, vai encontrar aqui dentro, porque nós somos uma igreja transbordante em amor. Aleluia, amém, irmãos? Cheia do Espírito Santo, transbordante desse amor glorioso, que vai mostrar para o mundo que Jesus Cristo é lindo e maravilhoso, que salva, cura e que restaura. Então, irmãos, viva a missão. Esteja nessa missão, não ande fora, não fique de fora do barco. A igreja é como um barco remando, né?
todos nós, inclusive o pastor, tá? O pastor não é aquele que fica lá atrás. Vão, reme, reme. Isso é loucura, tá? Pode ver que em todas as atividades o pastor tem que estar na frente, ó. Eu sou o primeiro, junto, eu e minha esposa aqui, ó. Remando, vamos, vamos. Eu não estou falando algo que não estou fazendo, pedindo algo que não estou fazendo. Devemos estar remando como igreja, juntos, andando em direção à cidade celestial, para que pessoas possam entrar nesse barco também, esse barco da salvação. Então, irmãos, não fique de fora. Não fique de fora da missão de Deus. Nós, como igreja, temos muitas coisas a fazer, muitos projetos, principalmente dele. O principal é pregar o evangelho para que pessoas sejam salvas. Precisamos tantas coisas, irmãos. Precisamos que toda a igreja esteja unida, trabalhando para o Senhor todos juntos, com alegria em seus corações. Não adianta você ficar fora do barco enquanto está todo mundo remando aqui, ou poucos remando, e falando, esse barco está indo muito devagar, esse barco está andando muito para a esquerda ou muito para a direita. Não! Pare de falar isso, entre no barco, pega o remo e vamos embora. Vamos avançar. Põe a mão no remo e vamos avançar em nome de Jesus, para que a glória de Deus se manifeste entre nós, para que vidas sejam transformadas e para que o nome dele seja conhecido em todas as nações.